Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o nosso tema vai ser Além da Dor, explorando a recuperação de lesões e reabilitação do ombro. E é com grande satisfação que recebemos o Dr. Haroldo Momesco Kuogi no programa Cá Entre Nós de hoje. O Dr. Haroldo é considerado um médico especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, passou por uma formação acadêmica importante e reconhecida. Realizou a Faculdade de Medicina na Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais, se formou em ortopedia e traumatologia, fez residência médica de 3 anos na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, estado de São Paulo. Seguido da formação de mais um ano de cirurgia do ombro e cotovelo no mesmo serviço credenciado. Após essa formação, o Dr. Haroldo foi admitido na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, tornando-se especialista em ombro e cotovelo. Não distante também, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT. A especialização em cirurgia do ombro e cotovelo envolve cirurgias do trauma, com tratamento das fraturas, sequelas e complicações que incluem as fraturas do húmero, da clavícula, escápula e das diversas fraturas e luxações do cotovelo. O Dr. Haroldo mantém uma busca constante de conhecimentos e atualizações através de livros, revistas, artigos, cursos e congressos nacionais e internacionais. Hoje o Dr. Haroldo compartilhará conosco o que há de mais inovador na cirurgia do ombro, ajudando-nos a entender como esses avanços vêm trazendo uma melhoria de qualidade para todos nós. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Haroldo, e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Oi, Nelson, boa tarde. Eu que agradeço esse convite e estamos aí dispostos a contribuir com muitas dúvidas, né? Que nós temos e muita gente tem. Muito obrigado, doutora. A nossa ideia é justamente essa, é levar de uma maneira menos técnica possível informações fundamentais para todos nós leigos, né? E que sempre estamos aí em busca do conhecimento que o senhor tem de sobra para nos passar. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite e disponibilizar o seu tempo aí para bater esse papo bacana aqui no Cá Entre Nós com a gente. Doutor Haroldo, vamos iniciando aqui o nosso bate-papo. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo, né? E eu já vou perguntando para o senhor quais são as principais causas das lesões de manguito rotador. Ô Nelson, como você colocou aí na introdução, né? Às vezes numa conversa dessa, num bate-papo, às vezes a gente acaba passando muito mais informação até do que numa consulta, né? Às vezes ali na consulta a gente está tão focado no diagnóstico, naquele tratamento, né? Naquela coisa muito rotineira. Então a gente às vezes fala alguma coisa aqui que acaba servindo para alguém, né? Que tá ouvindo e vendo. Essa pergunta que você me falou, né, me fez, é uma questão assim, no dia a dia,
Eu costumo dizer que qualquer situação pode levar a uma lesão do manguito rotador. O manguito rotador, para quem está nos vendo, é um conjunto de tendões, né, principalmente tendões que revestem a nossa articulação do ombro, que revestem a cabeça de um osso que se chama húmero. Tá. Então, é uma disposição de 4 estruturas, principalmente, que fazem todos os movimentos do nosso ombro. E o nosso ombro é considerada a principal articulação, quer dizer, principal não, a que tem mais mobilidade no nosso ombro. Tá. Então, assim, por isso que eu te falei, qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia, que você faça com muita intensidade, com muita força, com muita carga, ou que você faça em uma amplitude muito grande do seu braço, do seu ombro, ou que você faça inúmeras vezes. Isso tudo vai levar inicialmente a um desgaste, que é uma alteração dessa estrutura do tendão, é um enfraquecimento, é um endurecimento. Uhum. Depois, futuramente, há lesões pequenas, lesões maiores. Fora essa questão anatômica e mecânica, dinâmica, a gente tem a questão do envelhecimento, né? O próprio envelhecimento é uma causa de perda de flexibilidade dessas estruturas, que levam a uma menor resistência em um devido movimento. Então, eu tenho um público muito grande, acima de 55, 60 anos. Temos uma outra situação, que são situações por doenças metabólicas, principalmente o diabetes. Tá. As pessoas que possuem diabetes, eles têm assim, vamos dizer, um envelhecimento mais rápido, um desgaste mais precoce de de inúmeras estruturas do nosso corpo. E os tendões, eles fazem parte dessa demanda. Outra causa que é muito comum, Nelson, é o tabagismo. O tabagismo tem uma influência tremenda nas lesões de tendões. É mesmo? Por conta da circulação, né? O tabagismo, ele causa em nossos vasos sanguíneos, principalmente os microvasos, ele causa uma redução de calibre, ele faz uma vasoconstrição. Então, isso acaba influenciando na saúde desse tendão, que precisa ter uma vitalidade, precisa ter um aporte sanguíneo. Então, o tabagismo é muito frequente. A gente vê estudos e trabalhos inúmeros em congressos, em artigos que falam do tabagismo. E outra situação muito comum é o trauma, né? A pessoa está andando na rua, tropeça, cai de lado, de ombro, bate essa região do braço, vai para um pronto-socorro, faz um raio-x e não tem nada no raio-x. Isso eu pego praticamente todo dia no meu consultório. Doutor, eu não consigo levantar o braço. E aí eu fui ao pronto-socorro, fez raio-x e não deu nada no raio-x. Aí eu faço o exame físico e peço um exame que comprove aí, um exame de partes moles, e a gente tem a lesão do tendão. Então, a causa traumática também, né? Entendi. Doutor, e dentro desse contexto, como podemos diferenciar uma lesão do manguito rotador de outros tipos de dores no nosso ombro? Ô Nelson, é fundamental, e sem dúvida nenhuma, é a conversa, principalmente, a entrevista, a anamnese e o exame físico detalhado. A gente precisa colocar a mão no paciente, a gente precisa entender o que ele está sentindo, algumas informações que a gente coleta durante uma anamnese, o tempo de dor, a região onde está essa dor, o trajeto, se é uma dor que ela está localizada somente na parte do ombro, na região do ombro, ou se ela vem vinda da cervical, né? O que é muito comum mesmo é a gente ter a confusão aí, a mistura de sintomas da cervical,
hérnias de disco, discopatias, né, doenças nos discos, radiculopatias. E essas dores são muito confundidas com as dores no ombro. Eu pego frequentemente no consultório também. Então, é preciso conversar, examinar, entender a dor desse paciente, o trajeto dela, a característica, e depois a gente aprofunda também com exames. Mas essa conversa, essa anamnese, ela é fundamental, tá? Tá, excelente. E quais são os sinais e sintomas mais comuns de uma luxação no ombro? Que o senhor já pode aí você está me perguntando de uma luxação. Luxação, tá? A luxação é muito comum os pacientes chegarem, o leigo chegar e falar: nossa, doutor, eu tive uma luxação no ombro, uma luxação no pé, ou no joelho. Mas esse termo ele é confundido, né? O paciente acha que uma luxação é uma contusão. Contusão é uma pancada comum do dia a dia, bateu, machucou ali. Eu tive uma. Se você está tendo uma contusão. A luxação, Nelson, é uma desarticulação. É quando o osso sai da articulação, quando o ombro, que tem articulação glenomeral, que é da glenoide, que é o osso que a gente tem ali, que faz articulação com o úmero, com a cabeça do úmero, ele desloca. Ou ele vai para frente do nosso corpo, ele vai lá para a região posterior, ou ele vai para baixo. Então, tem vários tipos de luxação. Mas a luxação, ela tem a grande maioria das luxações, elas têm um caráter traumático, tá? Caráter traumático. Então, você passa ali por uma queda, por um movimento brusco, num esporte, numa academia, no futebol, você tem algum trauma relacionado que vai te trazer uma dor muito forte, uma impotência, uma limitação muito grande na articulação. É bem característico. O paciente que sofre uma luxação, ele segura o braço muito, muito fortemente, assim, para não ter nenhum deslocamento, porque o próprio deslocamento dentro da articulação ali causa uma dor maior, né? Então, é bem característico. Tem alguns casos de luxação de pacientes que já tiveram um trauma, fizeram uma lesão numa estrutura dentro do nosso ombro que serve para estabilizar, não curou e fica com o ombro instável. Tem uma luxação que ela acontece às vezes dormindo com o paciente, mas esse paciente já teve um passado. Então, também tem vários pacientes que chegam para mim: doutor, já estou luxando o ombro dormindo, ou abrindo a porta do carro, ou abrindo a porta da geladeira, movimentos leves, ou nadando. É muito comum acontecer na água, na piscina, que a pessoa está mais relaxada, ela faz um movimento leve e esse ombro sai, mas previamente ele já teve um episódio traumático que lesionou a estrutura que segura esse úmero na articulação, né? Interessante. Então, quer dizer que a contusão é pancada. Pancada. E luxação é deslocamento. Luxação é deslocamento. O termo técnico é a perda, né? Luxação, tecnicamente, é a perda da congruência articular. É o termo que está na definição lá no livro de anatomia, né? Porque geralmente a gente fala mesmo: eu tô com uma luxação aqui, pensa que é uma pancadinha, um vermelho, né? A luxação, só para você, desculpa aí, só para você ter, né, para a gente ter noção, a luxação é uma das poucas situações na ortopedia, né? Tem outras, mas a luxação carece de um tratamento de emergência, tá? Então, é uma situação importante dentro da ortopedia que leva a lesões irreversíveis, lesões neurológicas, lesões vasculares, né? Ou ombro, ou joelho, ou tornozelo, ou quadril, que precisam ser resolvidas imediatamente. Rápidas. Diferente de uma contusão que você pode, né, esperar ali, ela vai sarando. Mas a luxação carece de uma emergência. Tem que ir ao pronto-socorro. Legal. Doutor, em que situações a infiltração é recomendada para tratar problemas no ombro?
uma questão muito boa e muito atual, Nelson. A gente, hoje em dia, eu vejo no meu consultório, estou pegando muita situação que o paciente já chega e já passou por infiltração. Um uso indiscriminado, às vezes um uso com muita falta de conhecimento, tá? Então, a infiltração, ela não deve ser usada para qualquer situação, tá? Por qualquer dor. Às vezes o paciente até pede uma infiltração para mim, eu falo, vamos tentar um tratamento antes da infiltração. Agora, existem alguns casos de dores muito fortes, que a gente percebe, algumas patologias do ombro, principalmente, que causam uma dor muito forte. Uma delas é chamada tendinite calcárea, Nelson. Para você ter noção do que é isso, o organismo ele faz uma reação na parte do tendão e próximo ao músculo do manguito rotador, ele forma uma bola, uma pelota de cálcio ali, e faz um depósito. Nossa. E isso incomoda, ele pressiona. Então, essa situação, uma tendinite calcária numa fase expansiva, é uma das situações que a gente infiltra de imediato. Tá. Né? Outra situação que a gente precisa intervir com infiltração é a capsulite adesiva, que é uma doença que começa lentamente, mas que causa um estrago, assim, uma consequência muito grande para o ombro e, né, consequentemente, para a vida do paciente, que ele bloqueia. A capsulite é uma inflamação na cápsula que ela limita o movimento do paciente. Então, a gente precisa correr contra o tempo. Tá. Então, essas situações aparecem no meu consultório, eu indico infiltração. Agora, temos inúmeras outras que a gente consegue, às vezes, segurar com uma fisioterapia bem feita, com outros medicamentos. E dentro dessa área, dizendo assim, de infiltração, de procedimento invasivo no ombro, atualmente, Nelson, a gente está tendo muito desenvolvimento de substâncias que são regenerativas, tá? Então, a gente tem que separar muito bem a questão da infiltração para uma dor forte, uma dor... Xilocaína, por exemplo. Isso, uma xilocaína com corticoide, que são as substâncias mais comuns, mais tradicionais de infiltrações com substâncias regenerativas, tá? Que aí é uma outra linha de tratamento. A gente tem... Essas duas anteriores são para dores, basicamente. Basicamente para dor. Muito embora existem muitos profissionais que ainda usam o corticoide com xilocaína no sentido também de tratar doenças degenerativas, doenças crônicas, que aí a gente tem a gente hoje em dia tem à disposição outras substâncias. Mais potentes e menos agressivas. Os benefícios a gente está vendo, tirar dor e regeneração. E quais os riscos que existem também? Nelson, esse uso indiscriminado, né? O uso indiscriminado, principalmente do corticoide, é agressão. Esse é o termo, a agressão às células. Células cartilaginosas, que a gente tem em todas as articulações, né? A cartilagem. Agressão ao tecido, né? Tecido que eu falo, ao tendão, ao músculo. Agressão no sentido de causar um enfraquecimento, uma reação inflamatória que causa um enfraquecimento da estrutura. Futuramente, você pode ter uma lesão tendinosa por conta de uso indiscriminado de corticoide, né? Então, a gente tem várias situações que a gente precisa tomar muito cuidado, né?
principalmente isso que eu te falei, com a agressão de células e tecidos. Então, a gente tem o paciente ideal, a gente tem a doença ideal para poder indicar um procedimento de infiltração com corticoide e xilocaína e anestésico. E tem as outras situações que a gente indica as outras substâncias. A mais comum é o ácido hialurônico, né? Uma substância que a gente já tem no nosso organismo, principalmente nas articulações, e ele está sendo, né, sintetizado, ele já foi sintetizado, extraído de algumas estruturas de alguns animais, hoje em dia é por reação mesmo de fermentação, e ele causa uma regeneração tecidual, um estímulo que vai provocar crescimento de célula boa, né? Então, boa, que vai formar tecido novo, tecido flexível, tecido forte nas estruturas do ombro, do cotovelo, do joelho, né? Então, existem as doenças e os seus devidos tratamentos, desde que sejam bem indicados, né? Além do ácido hialurônico, só para eu fechar essa questão dos injetáveis, a gente tem também os ortobiológicos, né? Que são extraídos principalmente de matrizes celulares do nosso sangue, que é o plasma rico em plaquetas. Ele é coletado das células sanguíneas, a gente faz uma centrifugação, coleta o sangue, principalmente de matrizes celulares sanguíneas. A bacia é uma matriz celular sanguínea muito boa. A gente coleta o sangue dali, coloca em um aparelho que é uma centrifugadora e faz a coleta dessas células. E depois injeta nas estruturas, no ombro, onde for necessário. E também a gente tem o aspirado de medula, que a gente aspira de uma medula óssea, de um local doador, e também coloca na estrutura lesionada, né? Então, essa é a evolução que a gente está tendo hoje em dia. E geralmente guiada, a gente aspira, e depois como que eu vou conseguir colocar onde eu quero? A gente guia por um aparelho chamado ultrassom. A gente coloca a agulha, vai lá e injeta onde a gente quer injetar, para não ter problema de injetar num outro local, entendeu? Legal. A tecnologia sempre é a favor, né? Tem que saber utilizar mesmo e estar sempre atualizado. Não é à toa que o senhor participa aí de todos esses congressos que nós comentamos no início aí. Acho que a atualização é fundamental para que, se não tem, como diria o poeta, né? Sem ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Exatamente. Tem que estar se atualizando. Doutor, como que é o processo de diagnóstico para identificar lesões no ombro, como luxações e lesões do manguito roteador? O processo de diagnóstico, ele começa no bate-papo e no trajeto da minha sala de espera até minha cadeira do meu consultório. Eu olho o paciente, ele já apresenta sinais que me mostram alguma coisa diferente, né? Então, o diagnóstico é a conversa, é o exame físico, é a observação, é a investigação, né? Às vezes o paciente ele não é que ele omite, mas ele acaba não falando algumas coisas. Às vezes ele nem sabe da importância daquilo para contar direitinho. Às vezes um simples detalhe que para o doutor é abrir um livro, né? Para a pessoa, ela não vai falar, por que eu vou falar isso? Isso não interessa, não interessa muito, né? Vou colocar um exemplo rapidinho. Ótimo, um paciente que foi até meu consultório outro dia na cadeira de rodas. Como eu faço membro superior, eu já achei estranho, né? Mas ela não tinha dor no membro superior, ela tinha uma dor na coluna. Mas assim, ela chegou numa cadeira de rodas e só no final que eu fui perguntando, ela me falou assim: eu tenho uma hérnia de disco, tal. Então, assim, tá óbvio que essa paciente tem alguma coisa ali, mas ela só foi falar isso para mim no final. E assim, no ombro. Eu já tive uma lesão lá em 2010, eu tive uma lesão e a gente tem que investigar.
Fora isso, Nelson, a gente tem que estar atento também aos exames de imagem, tá? Que a gente tem à disposição. A ultrassonografia que eu falei aqui, que a gente usa para injetar os medicamentos, né, os ortobiológicos, a gente consegue ter uma noção importante, mas a ressonância magnética é um exame maravilhoso também. Mais Ele detalhado. consegue captar as imagens ósseas, imagens de tendões, musculares, pequenas lesões. No meu dia a dia eu uso muito a ultrassom e a ressonância magnética. Tá, legal. Doutor, e quando que a cirurgia ela se torna necessária para tratar uma lesão de manguito rotador ou da luxação? Ó, a cirurgia é uma ferramenta que, né, nós especialistas, a gente tem em mãos e que tem que ser bem usada também. Tá. Eu costumo dizer ao paciente assim, é a última ferramenta que a gente tem. Último recurso que o senhor vai utilizar. Eu geralmente falo isso e não posso super indicar a cirurgia, porque se eu tenho uma falha, depois eu não tenho muito mais o que fazer. Falo isso, sou bem claro com eles. Mas, devido aos sintomas, né, que o paciente está sentindo ali, as limitações no seu dia a dia, paciente que é dona de casa já não consegue executar suas funções, o trabalhador que trabalha numa linha de produção, ou um atleta mesmo que não está conseguindo desempenhar, ou um esportista, né, que não é um atleta profissional, mas não consegue mais executar uma atividade numa academia, num tênis, principalmente, beach tênis. Então, a gente coloca muito isso é um peso muito grande. Então, a gente vai associar o sintoma desse paciente, as limitações que ele vem apresentando no seu dia a dia, no seu trabalho. Uma coisa que eu levo muito em consideração, Nelson, é a perda de sono, tá? Essa pergunta eu faço para todos os meus pacientes. Como é que você está à noite? Porque as lesões, elas perturbam muito o sono. O paciente, ele não consegue entrar naquele sono profundo, restaurador. Restaurador. Exatamente. Aí começa um ciclo que no outro dia ele está mal-humorado, está cansado, não rende no trabalho, está brigando com todo mundo que passa na frente dele. Então, essa é uma questão que eu levo muito em consideração. Então, o paciente que tem todas essas limitações, está dormindo mal, e tem lá na ressonância, por exemplo, uma lesão, uma diminuição do espaço dentro da articulação dele, uma calcificação, né? Lesões importantes que colaboram nesse diagnóstico, aí a gente fecha esse diagnóstico e tem essa conversa com o paciente, fala, olha, o melhor tratamento para você é o tratamento cirúrgico, né? Mas em muitos casos, eu dou sempre uma opção para o paciente tentar alguma coisa antes da cirurgia. É uma lesão pequena, não está com muita dor, fala, vamos tentar pelo menos uns 3, 4 meses. E aí a gente, muitas vezes, acaba operando esse paciente, mas também uma porcentagem acaba melhorando, entendeu? O paciente muda alguns hábitos de vida, começa a se cuidar melhor, protege a articulação. Então, a gente consegue também. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Doutor, eu estou imaginando aqui uma cena, né?
no bate-papo do seu consultório. O cara chega com uma dor terrível no ombro, você fala assim, como é que foi sua noite hoje? Aí o cara fala, você tá doido, né? Ele não sabe da importância das informações, né, do bate-papo, como você diz, do isso aí. detalhar. E às vezes o paciente não me fala isso. Ele não fala que ele não está dormindo bem. E é uma informação importantíssima. Super, né? Super. Nossa, e inclusive, vou mais, no pós-operatório. No pós-operatório. Ele sai, eu não deixo esse paciente ter dor no pós-operatório, porque ele não vai dormir bem. Então eu falo, você precisa dormir. Então eu deixo uma medicação suficiente para ele não ter dor, para ele relaxar a musculatura, entendeu? Às vezes ele tem a paz e dá a paz para os outros também, né? Também. Precisa descansar, né? Doutor, quais são os principais desafios na reabilitação pós-cirurgia do ombro? Os desafios que a gente tem muito, Nelson, é a persistência de dor, muitas vezes. É um paciente que, às vezes, ele não está confiante ainda. A gente fez lá uma sutura, uma cirurgia padrão, conseguimos restabelecer o tendão. Esse paciente, ele acaba fazendo um bloqueio psicossomático. Tá. Então, ele acha que aquele ombro dele nunca mais vai mexer. Isso é muito comum. Isso é um desafio tremendo, principalmente para os fisioterapeutas, porque a gente coloca a indicação da fisioterapia, né, de reabilitação, e chega lá, o paciente não desenvolve e começa a ter dor, e o ombro trava, fica limitado e não evolui, o paciente começa a ficar tenso. Então, esse é um desafio muito grande, né? É um bloqueador importante. É um bloqueador. O paciente ele precisa aderir, ele precisa se entregar, você entendeu? Dor tem mesmo. O pós-operatório da cirurgia de ombro, geralmente, ele tem um incômodo nos primeiros 10, 15 dias. É uma cirurgia que incomoda. Eu deixo bastante medicação para o paciente, mas ela incomoda. Isso traz esse bloqueio, né? Então, isso acaba trazendo uma certa dificuldade para a gente conseguir fazer esse paciente reabilitar. O paciente, Nelson, ele tem que entender o que está acontecendo com ele. Por que ele está operando? Por que nós vamos fazer a fisioterapia? Quanto tempo de fisioterapia, de reabilitação? Quais as etapas dessa reabilitação? Uma dificuldade que a gente tem na reabilitação, muito grande também, que é o oposto. O paciente operou hoje, semana que vem ele vai vir tirar pontos, e a gente deixa as orientações. Uso da tipóia, usa a tipóia. Chega dali uma semana, adivinha? Sem tipóia. Sem tipóia. Estava me incomodando. Senti uma melhorinha, estava me incomodando, eu tirei. Doutor, eu já estou mexendo, ó, que beleza. Então, isso é um desafio, porque ele também não entendeu. Você entendeu? Exatamente. Eu tive um paciente, eu conto essa para os meus pacientes, que um dia ele operou, era um dia de calor, assim. Ele operou e o retorno dele era num dia de calor, um dia à tarde, que estava um calor tremendo. Ele chegou no consultório todo suado, depois de uma semana. Eu falei, o que aconteceu? Ai, doutor, eu estava chegando no seu consultório e acabou o combustível do meu carro. E eu tive que empurrar. Meu Deus. Semana de cirurgia. Então, assim, são os desafios que a gente encontra, Nelson. Não é, né? Graças a Deus ele não perdeu a cirurgia. Olha só, senão ele poderia até dizer que a cirurgia não deu certo, né? Geralmente, assim, eu fiz, mas não deu certo. Comigo não foi. Por isso que a gente tem que o carro, fez um monte de coisa. Tem que ter uma linha clara. Tem que e seguir tudo vai na conversa, tudo vai na explicação. Às vezes o paciente sai do consultório, tem dúvida, ele liga, ele manda mensagem, e eu tento, na medida do possível, esclarecer, né? O máximo possível. Mais uma vez, né, professor, frisando que a grande importância que tem, desde a hora que a pessoa entra no seu consultório, na sua sala de espera até o seu consultório, poderá ter, o senhor já tem o diagnóstico, inicia-se um diagnóstico e vai conhecendo o que ele tem para poder passar. Então,
o bate-papo realmente é super importante nesses casos, né? A gente não pode deixar isso passar. Com certeza. Isso é fundamental. O doutor, como que a evolução dos tratamentos cirúrgicos e conservadores para as lesões no ombro impactou as opções de recuperação e os resultados para os pacientes? Ô Nelson, eu considero essa evolução, essa fase que a gente está vivendo agora, de uns 10 anos para cá, que a gente até está mudando um pouco, às vezes, algumas indicações de cirurgias, por exemplo, né? A gente está pegando agora, a gente está passando por uma fase onde os pacientes eles já chegam muito orientados para a gente, e os pacientes hoje, com 60, 65 anos, eles são atletas praticamente, sabe? Eu tenho vários pacientes, né, acima de 60 que são competidores de atividades esportivas. Então, a gente tem ferramentas hoje que são as ferramentas invasivas, né, as cirurgias minimamente invasivas, aliás, que são cirurgias artroscópicas, que trazem uma reabilitação muito mais rápida ao paciente, né, do que era antigamente, que a gente fazia cortes maiores, incisões maiores. Uhum. Então, essa é uma evolução, mas isso já é uma coisa já tem um tempo. Já tem aí, a artroscopia vem da década de 80, 90, né? Então, a gente aprimorou muito. Os materiais que a gente usa hoje são materiais mais resistentes, mais seguros numa cirurgia. Tirando a cirurgia, temos as próteses também, né, que evoluíram muito, a biomecânica, a resistência dos materiais, as técnicas foram aprimoradas. E também temos os tratamentos que não são cirúrgicos, né, como a gente comentou agora há pouco, que são os tratamentos ortobiológicos, os regenerativos. Então, por exemplo, hoje eu tenho um paciente que tem uma lesão no manguito rotador, uma lesão pequena, ou que tem um grau de artrose que não é tão avançado no ombro, e é um paciente que ele não pode operar, por alguns motivos. Ou ele não quer operar, ele não quer passar nem na porta do hospital, ou ele tem uma limitação clínica que não permite uma cirurgia, uma doença cardiológica, um diabetes, né? Ou ele não pode por conta de outras situações. Então, a gente propõe a esse paciente uma reabilitação com infiltração, com injeção principalmente de ácido hialurônico seriado, né? É o que a gente mais tem usado, associado a uma reabilitação intensa, com um profissional da área mesmo, com um fisioterapeuta especialista em reabilitação, especialista em lesões músculo-esqueléticas, de preferência especialista em ombro, né? No caso, hoje em dia a gente já tem os fisioterapeutas específicos, que nessa situação a gente faz um cerco nessa doença, que antigamente a gente indicava uma cirurgia, tinha bom resultado, mas hoje tem muitos pacientes que a gente consegue evitar uma cirurgia fazendo tudo isso associado. Não adianta eu só passar um anti-inflamatório para ele, paciente com uma lesão pequena. Toma isso aqui, vai melhorar. Não vai. Faz gelo. Não faz, não adianta. Então, você precisa mudar um pouco o seu hábito de vida, sua atividade física, até mudar o posto numa empresa, numa linha de montagem. A gente manda muita carta de recomendação para os médicos do trabalho. Por conta da repetição, talvez. Da posição, né? Da carga. A gente faz recomendação para diminuição de carga. Aí associa um trabalho de reabilitação contínuo, supervisionado, com retornos já frequentes ao consultório, associado às medicações regenerativas, e a gente vai avaliando essa evolução desse paciente. Então, tem muitos pacientes, como eu falei, que a gente consegue reabilitar, mas muito mesmo.
Importante. Então, a gente tem essa linha de ataque hoje, que é uma linha que não é cirúrgica, mas que também demanda de uma associação de tratamentos, entendeu? Perfeito. Doutor Haroldo, cá entre nós, quais são os maiores mitos e verdades sobre lesões e reabilitação de ombros que o senhor gostaria de esclarecer aqui para o nosso público? Ô, Nelson, cá entre nós. O mito que a gente tem no ombro é que dores pequenas, né, e dores a longo prazo, crônicas, elas não têm muita importância. Falar, tem uma dorzinha. Então, isso aí é uma coisa que eu atendo também muito no meu consultório, e cá entre nós. É uma situação que, quando o paciente chega no meu consultório, eu falo, nossa, você já está com uma lesão avançada, entendeu? E o paciente conseguiu tocar a vida ali 5, 10 anos. Eu tive paciente que machucou há 10 anos atrás e hoje que me procura. Então, cá entre nós, se você tem uma dor... A dorzinha tem que ir atrás. Dorzinha. Eu só tenho dor quando eu vou pegar uma panela no armário. Vá. Porque como eu não cozinho, não vou pegar a panela, né? Mas tem que ver. Como você não... Então, é isso. Fique atento, porque é o começo, tá? Então, quanto antes a gente tratar ou diagnosticar, a gente vai ter, com certeza, mais cedo consegue resultado resolver. mais seguro. Exatamente. Legal. Doutor Haroldo, muitíssimo obrigado, viu, por o seu tempo disponível aqui, disponibilizado aqui para o Cá Entre Nós. Eu tenho certeza que as suas respostas, os seus esclarecimentos foram fundamentais para mim, tenho certeza que foi, e eu tenho também quase que certeza que para quem está nos assistindo agora é de grande valia essas informações todas. Muitíssimo obrigado por o senhor disponibilizar aí o seu tempo, que é sempre a sua agenda muito atribulada, e o senhor reservou um tempinho aí para nos contemplar com esse conhecimento todo. Muito obrigado, doutor. Ô, Nelson, eu que tenho que te agradecer, porque a vida é corrida mesmo, né? Para todo mundo, mas eu só tenho a agradecer a oportunidade que você está dando, né, aqui, para a gente poder divulgar ou esclarecer, ou futuramente esclarecer numa outra conversa também. Muito obrigado, muito obrigado. E estou à disposição, viu? É corrido mesmo, mas eu amo o que eu faço, eu estou sempre correndo por isso, e tenho certeza que a gente vai longe assim, né? Mas eu que te agradeço mesmo a oportunidade, estou à disposição, tá bom? Sorte nossa, pacientes, que temos o senhor aí na corrida sempre do conhecimento para poder se especializar cada vez mais. Enquanto nós estamos batendo um papo aqui, eu coloquei os contatos do senhor aí para quem quiser entrar em contato, né? Diretamente, estão aí. Maravilha. E acho que é interessante dar uma olhadinha. O site do doutor é excelente, ele tem uma equipe fantástica que trata de outras patologias. É importante que as pessoas possam entrar e dar uma bela olhada, que é interessante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu carinho e sua disponibilidade em estar conosco aqui, tá bom? Muito obrigado, Nelson. Só tenho a agradecer, tá? Ok. Bom, pessoal, eu conversei hoje aqui com o doutor Haroldo, essa simpatia de pessoa que esteve aqui nos contemplando com esse conhecimento todo e esclarecendo dúvidas que, embora a gente pense que são pequenos detalhes, olha aí esse último exemplo que ele deu. A pequena dorzinha pode se tornar um assunto crônico lá no final. Então, vamos ficar atentos aí às informações do doutor. E também queria agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, vocês que nos seguem aí nas redes sociais e que também sempre estão enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Haroldo, e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp.
A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.